Conjunto dos números irracionais, Projeto Celeritas, canal Jair Lucinda. Bem-vindo à aula sobre conjunto dos números irracionais. O cálculo da diagonal de um quadrado de lado unitário provocou o surgimento dos números irracionais. Aqui, neste exemplo, o lado aqui é 1, portanto, a diagonal está representada aqui pela letra D. Este triângulo sombreado aqui, para determinar essa diagonal, aplicamos o teorema de Pitágoras, que a diagonal vai ser igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, mas os catetos são todos iguais a 1, portanto, é igual à raiz de 2. E a representação decimal da raiz quadrada de 2 é uma representação com infinitas casas decimais não periódicas. Esses números com infinitas casas decimais não periódicas são chamados de números irracionais. E o conjunto dos irracionais é indicado pela letra Q' ou Q'. Então, Q' ou Q' é igual a todo x tal que x é dízima não periódica. Observe que o quociente de dois números inteiros com divisor não nulo é sempre um número com representação decimal finita ou com infinitas decimais periódica. É uma decimal infinita periódica. São infinitas decimais, mas há um número que se repete aqui. 5 sobre 3 é 1,666 e sempre vai repetir o 6. Esta é uma dízima periódica. A divisão de um número inteiro por outro número inteiro pode dar uma representação decimal finita, isto é, uma decimal exata. Ou pode dar também um outro número inteiro, como, por exemplo, 8 dividido por 4 é igual a 2. É um inteiro. Um número irracional não pode ser obtido, portanto, pela divisão de um número inteiro por outro número inteiro. Como está aqui, olha. Mas aqui há um número racional, um exemplo de número irracional é o número representado pela letra grega π. São infinitas casas decimais que não formam, e não é periódica, não forma uma dízima periódica, pois não é um único número que se repete indefinidamente, como está indicado aqui. Agora, veja como calcular esse número π aqui. O número π, por definição, é a razão entre o perímetro e o diâmetro. E para entender o que é perímetro e diâmetro, observe esta latinha de refrigerante aqui. Eu estou indicando nessa latinha aqui o seu diâmetro e o perímetro. O diâmetro está aqui, olha, e o perímetro é o comprimento aqui de uma volta completa aqui em torno da latinha. Observe esse círculo aqui, ó. Tá? Como se você olhasse a latinha, olhasse o fundo da latinha. Você tem essa representação aqui, tem o perímetro, que é este comprimento, e aqui tem-se o diâmetro. E o perímetro dividido pelo diâmetro vai dar o número π. Obviamente que, neste caso, você determina experimentalmente o valor de π, mas com uma dada precisão, porque depende da precisão da medida aqui. Mas o número π, ele representa na forma decimal, ele é dado por infinitas casas decimais não periódicas. Os números irracionais têm as seguintes propriedades. Se a raiz enésima de um número A, com n pertencente ao conjunto dos naturais não nulos e A pertencente ao conjunto dos naturais, não for um inteiro, se esta raiz aqui não for inteiro, então esta raiz vai dar um número irracional. Por exemplo, aqui, raiz de 2 não é um número inteiro,
portanto é irracional. Já a raiz cúbica de 8 é um número inteiro. Aqui, por exemplo, raiz de 25 é igual a 5, é um número inteiro. Mas a raiz de 19, por exemplo, não precisa saber o resultado, mas você sabe que é um número irracional, porque não é um número inteiro. Outra propriedade, um número racional mais um número irracional, o resultado será um número irracional. Aqui está o exemplo, um racional, um número irracional, dá um número irracional. Esses 3 pontinhos significa que você continua indefinidamente, são infinitas casas decimais não periódicas. E um número racional menos um número irracional também vai dar um número irracional. É 1 menos 3,14159265 e assim indefinidamente, é exatamente o número π que eu estou colocando aqui, olha. Vai dar menos 2,14159265 e assim indefinidamente. Um número racional vezes um número irracional, o resultado é irracional. Por exemplo, 2, número racional, vezes raiz de 3, número irracional, vai dar 12, que é um número irracional. Um número racional, diferente de zero, dividido pelo número irracional, vai dar um resultado que é um número irracional. Por exemplo, 12, número racional, dividido pelo irracional 6, multiplicando por raiz de 6 em cima e embaixo, eliminamos aqui o radical, e temos 12 vezes raiz de 6 sobre 6, que é igual a 2 vezes raiz de 6. Isto vai ser igual a raiz de 24, pois eu coloco o 2 para dentro é igual a 4, 4 vezes 6 é 24. Portanto, a divisão de um número racional diferente de zero por um número irracional também vai dar um número irracional.